Que bom mais uma vez estarmos juntos neste dia, que é o dia do Senhor, o qual Ele escolheu para nós estarmos descansando nele e também crescendo no conhecimento da Sua Palavra e nos entendermos como seus seguidores, como seus discípulos, como aqueles o qual Ele chamou para essa tão grande salvação, o qual nos foi concedido. Queremos nesse momento meditar mais uma vez na Palavra do Senhor, em João capítulo 15, os versos 2 e 5, que fala sobre a videira verdadeira, e essa é a continuação da semana passada que nós estivemos meditando. Os versos 2 e o verso 5, assim nos diz: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus está falando aqui sobre a realidade da videira verdadeira, né? E ele colocando aquilo que nós já vimos anteriormente. O viticultor é o próprio Pai que cuida, Jesus é o tronco desse parreiral, por assim dizer, e nós os ramos para produzir frutos. Num parreiral, em tempo de colheita, nós vamos ter muitos cestos e muitas expectativas. E esses cestos vão estar sendo colocados diante dos pés daquele parreiral para que os frutos possam ser depositados ali. Em cada fileira vai ter cestos debaixo dos galhos, em especial diante daqueles galhos que produzem uva, que tem grande sucesso e tem grande chance de ser colhido. Mas o viticultor, ele precisa saber que espécie de colheita ele quer mostrar. Por isso, antes dos caminhões começarem a rodar pela estrada com o resultado daquilo que foi colhido, antes de estar sendo levada essa produção, aquilo que podemos ver Jesus falando com os seus discípulos e ainda falando a nós hoje sobre a vinha, era a expectativa que o viticultor tinha. Os cestos foram colocados e ele vai agora, Jesus, naquele ensinamento, até onde está a primeira cesta e olha para dentro. O que ele vê nessa cesta? Ele não vê nada nessa cesta, não vê nenhum fruto ali sendo colocado. Nada animador para aquele que tinha a expectativa de ver aquele cesto cheio. Alguns galhos que ali estavam não produziram nenhuma uva sequer. Essa espécie de galho Jesus tinha nas suas mãos naquele momento, quando ele olha para aquela realidade, e o texto nos diz que ele levanta esse galho e diz: todo galho que estando em mim não der fruto. Aquele galho não tinha fruto algum. Mas Jesus continua a olhar para aquela videira. E ele vai para a segunda fileira, os seus discípulos o acompanham, e ali ainda tem outra cesta. Ele olha para aquela cesta, e havia um alívio naquela cesta, porque alguns cachos de belas uvas estavam no fundo daquela cesta. Isso indica que alguns galhos não estavam estéreis como da primeira cesta. Se procurasse, neles encontraria uvas. E Jesus olha para aquele galho também, e ele afirma diante daquela realidade: e todo aquele que dá fruto. Parece bom, mas ainda não é para se entusiasmar, ainda não é a realidade última que o viticultor quer. Ele quer muito mais do que aquilo. A habilidade do viticultor está sem muito potencial se parasse ali, se ficasse só naquela realidade. Assim Jesus caminha mais um pouco com seus discípulos pelas fileiras, e na próxima fileira ele mostra ali a mais segurança com relação àquilo que o viticultor aguarda ou espera da realidade da sua plantação. Ele encontra uma terceira cesta, com mais da metade de uvas naquela cesta. É uma cesta que traz mais esperança, uma cesta que dá alegria, sim,
e Jesus olha para aquela cesta e mostra para os seus discípulos. Esta mostra que dá mais fruto ainda, esta fileira. Precisamos de uma colheita melhor agora? A questão era essa. Se olhar para a perspectiva do viticultor, que é o Pai, sim, ainda precisamos melhorar. Por isso que Jesus caminha mais uma vez e vai para uma outra fileira, né? Ou seja, e ali na quarta fileira ele vê uma última cesta. E nessa cesta, surpresa para a vida dos seus discípulos. A primeira não tinha nada, a segunda tinha um pouco, a terceira já estava pela metade. E a surpresa que tem naquela cesta, que existia muitas uvas naquela cesta. A cesta estava transbordando de uvas. A quarta cesta transborda das mais desejáveis uvas que o olho poderia contemplar. Uma surpresa tão grande. Como pode aquele galho dar tantas uvas assim? Talvez fosse essa a indagação que estava na cabeça dos seus discípulos. Aquele momento não tinha sido preparado por homens naquele momento para dar essa ilustração. Mas o Pai já tinha preparado para que aquele ensino de Jesus impactasse a vida dos seus discípulos. E Jesus olha para dentro da vida dos seus discípulos e olha para aquele galho e mostra: este dá muito fruto. O que podemos notar aqui? Jesus está mostrando em seu último ensino aqui na terra aos seus discípulos, e também estaria mostrando, né, ao longo da história da vida cristã, chegando a nós, seus discípulos, que andam com ele naquela vinha, naquele momento, que cada um de nós é um ramo que produz um nível claramente definido de abundância, ou pode ser até de escassez. O nosso fruto está numa daquelas cestas. Mas qual cesta? A primeira, nenhum fruto. A segunda tem fruto, mas pouco fruto. A terceira dá mais fruto. E a quarta dá muito fruto. Qual é a ilustração que temos para a nossa vida? O Pai, o viticultor, que é Deus, quer que nós venhamos a dar muito fruto. Por isso que Ele cuida das nossas vidas, Ele cuida do parreiral que somos nós, Ele cuida dos galhos que somos nós, para que nós continuemos subindo de um galho estéril para um galho que produza, de uma cesta vazia para uma cesta que transborda. Nós não começamos com uma cesta cheia. Nós nos esvaziamos de tudo para que Cristo habite em nós quando nós recebemos essa tão grande salvação. Mas nós precisamos começar a produzir, né? E produzir até chegar ao ideal daquilo que o Pai quer de nós. Que nós sejamos uma vida transbordante, aquela cesta, né? Não vazia, mas que transborda. E isso que Jesus estava mostrando para os seus discípulos, e ele estava dizendo que essa realidade é possível. Por quê? Porque nós fomos criados pelo Pai. Nós fomos criados para produzir ainda mais fruto, né? Cada vez mais fruto. Portanto, o que Deus está falando conosco nesse momento é para nós olharmos para dentro de nós, para o nosso íntimo, e para que nós venhamos a responder qual fruto que nós vemos na nossa vida hoje. Qual o fruto que nós estamos produzindo hoje? Qual é a fileira que nós podemos nos colocar com segurança, né, para nós meditarmos em nossa vida hoje? Se olharmos para o cristianismo, meus queridos, qual é o nível do cristianismo que nós vemos hoje? Na forma geral. Se olharmos, nós vamos ter que ser reais. O cristianismo hoje produz pouco fruto, ou às vezes não produz fruto. Cerca de 1/3 produz algum fruto, mas somente cerca de 5% produz muito fruto.
olhando para essa realidade dos que frequentam uma igreja em 4 paredes, esse número pode até surpreender. Por quê? Porque há até um pensamento de que muitos fiéis em Cristo hoje, que estão semanalmente cultuando a Deus, um dia na semana, mas durante toda a semana, dizendo dentro de si, na sua realidade, que não há necessidade de buscar tanto o reino de Deus com tanta intensidade durante os outros dias da semana. As atitudes do cristianismo hoje, às vezes, trazem essa realidade, uma realidade triste. Que Deus não olhe para os desejos do coração do seu povo, pois senão Ele pode dar a mesma resposta, que não tem tanta necessidade de estar intensamente diante da vida do seu povo. Se esse retrato do povo de Deus for remotamente verdadeiro, nós entendemos o que Jesus estava querendo ensinar naquela noite antes de dar a sua vida em favor de nós. Produzir frutos. Não é um fenômeno estranho, não é um fenômeno reservado apenas para um tipo de fiel. Ao contrário, produzir fruto deve ser o destino de cada cristão verdadeiro. Se Deus nos escolheu para a abundância, é para a abundância. Se Ele espera a abundância e nos criou para buscá-la, como podemos nós sentir realizados se quisermos apenas e tão somente viver nas ninharias, nas migalhas? A resposta Jesus dá: não podemos e não precisamos. Se o seu galho, a você que está me ouvindo, está produzindo pouco ou nenhum fruto, busque orientação do Senhor nessa última mensagem que o Senhor deixou para as nossas vidas e entenda que você é um potencial de produção. Você ainda é aquele alvo do viticultor, do Pai, que Ele espera naquela 4ª fileira, pois a mão do Senhor, a mão de Deus, está tratando desse galho, está tratando da sua vida, está tratando para que você venha aprender a florescer. Por isso, floresça diante do Senhor todos os dias da sua vida. Salmo de número 92, para finalizar, os versos 12 a 15, assim nos diz: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Que essa palavra do Senhor esteja na sua vida e que ela possa te orientar nessa nova semana. E que essa semana nós venhamos a produzir mais frutos ainda para o nosso Deus. Que assim possamos fazê-lo e viver essa nova semana para a honra e glória do nosso Senhor. Que Deus assim nos abençoe em Cristo Jesus. Oremos. Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado por esse momento. Que o Senhor nos ajude a produzir mais frutos para a glória do Teu nome. Se nós ainda somos aqueles galhos que estão produzindo pouco, Senhor, nos orienta, nos fortaleça e que nós venhamos, ó Pai, naquela realidade que o Senhor quer de nós, viver cada momento da nossa vida. Ajuda-nos, pois queremos Te servir e queremos viver para a Tua glória. Abençoa essa nova semana em nossas vidas também, ó Pai. E tudo que nós fizermos venha glorificar o Teu nome. Dá-nos a orientação, dá-nos o discernimento. Livra-nos de tudo aquilo que é mal, livra-nos dos perigos, livra-nos das pessoas más, das más influências e ajuda-nos a crescer em Ti. É o que Te pedimos, Pai, com gratidão em Cristo Jesus, suplicando a bênção e a misericórdia do Senhor sobre nós,
sobre as nossas atividades, sobre o nosso lar, sobre tudo o que fizermos, ó Pai. Que o Senhor esteja conosco, é o que te pedimos em Cristo Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, o Pai, as ternas consolações, dons e frutos do Espírito, esteja presente sobre a vida da nossa igreja espalhada sobre a face da terra, do povo de Deus, a começar em mim, na sua vida e de todos os demais irmãos em Cristo Jesus, até que Ele volte. Amém. Deus abençoe, boa semana, forte abraço desse irmão em Cristo.